É hora de falarmos sobre epistemologia. Tá? Confesso a vocês que é um tema que vai explodir a cabeça de vocês. Eu quero falar sobre epistemologia, eu quero falar também sobre o experimento da dupla fenda, que um amigo nosso aqui do canal, um parceiro do canal Guerreiro, que é o canal ATEC Info, canal de tecnologia, um canal que trabalha com ciência, física quântica, uma série de assuntos relacionados à ciência e tecnologia, muito legal. Eu vou trazer o vídeo dele sobre a fenda dupla para complementar aqui a minha explicação acerca da epistemologia. Vamos lá. Dentre as áreas da filosofia, uma das que muito me chamou a atenção, uma das áreas que eu tenho mais gosto é a epistemologia. Epistemologia significa a união entre duas palavras, basicamente, episteme e logia, né? Logia é estudo e episteme é conhecimento. Então, epistemologia seria o estudo do conhecimento. O que significa isso, né? Significa aquela área da filosofia que estuda as possibilidades do conhecimento. Eu vou explicar melhor para vocês, com certeza vocês vão ter reflexões muito profundas acerca desse tema, que é sensacional. O conhecimento acontece aonde? Acontece sempre entre sujeito e objeto. Qualquer estudo acerca do conhecimento pressupõe essa relação. O conhecimento surge sempre na relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. A relação de conhecimento se dá entre sujeito e objeto. Conhecimento que eu digo aqui, não estamos falando de questões internas, por exemplo, o fato de que 2 vezes 2 são 4, né? Você não precisa recorrer a nenhuma experiência do mundo externo para saber que 2 vezes 2 é igual a 4, então são operações internas, né? O que eu quero trabalhar aqui com vocês é o mundo externo. A grande pergunta: qual a garantia que eu tenho de que o mundo ao meu redor é real? E se eu demonstrar para você aqui que a garantia que você tem de que o mundo é real, na verdade, é muito pequena, né? As chances, inclusive, do mundo ao nosso redor, do mundo externo a nós mesmos, não ser real é muito grande, né? Por isso que eu disse que o assunto é interessante. Em função de quê? De que a relação entre sujeito e objeto se dá, no caso, objetos externos e não objetos do conhecimento, como a matemática, por exemplo, mas objetos físicos ao nosso redor, né? O mundo externo ao nosso redor é conhecido por nós sujeitos através do quê? Da experiência sensorial, dos 5 sentidos. Então, tato, paladar, visão, audição e olfato me colocam em contato com o mundo ao meu redor. Então, por exemplo, o que te garante a realidade deste objeto? O que te garante que este objeto aqui é real? Bom, é a pergunta que foi feita pelo Morfeu ao Neo, né, no filme Matrix. Se você assistiu o filme Matrix, vai se recordar. Se você não assistiu o filme Matrix, recomendo que assista, porque acho que um pressuposto básico para qualquer indivíduo no mundo atual é ter assistido Matrix. Então, aquela cena em que Neo e Morfeu estão numa sala toda branca, né? Há apenas 2 poltronas e uma televisão. Eles estão dentro de uma simulação virtual. O Neo, então, naquele lugar, pergunta para o Morfeu: isso é real? E o Neo passa a mão na poltrona, né? E o Morfeu fala: se para você real é aquilo que você pode ver, tocar, cheirar, né? Então a realidade é muito mais complexa do que você imagina, porque a questão é essa: o que nos coloca em contato com a realidade ao nosso redor, com o mundo exterior, são os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Os meus sentidos recebem estímulos do mundo exterior, né? Eu recebo estímulos, esses estímulos, por exemplo, do tato, né? O estímulo aqui do tato é enviado através de sinais elétricos, isso é enviado para o meu cérebro e é convertido na sensação do tato. O paladar, quando eu mastigo uma laranja, né, são enviados sinais que vão até o meu cérebro e são convertidos na sensação de sabor, né? O áudio, por exemplo, né, existem ondas que são emitidas por diversos objetos que emitem frequências, que emitem ondas através do ar, né? Essas ondas chegam até o meu tímpano vibra, lá dentro do ouvido existe todo um mecanismo que transforma essa vibração em percepção daquilo que chamamos de som, né? Então, eu recebo, através dos meus 5 sentidos, uma série de estímulos do mundo externo que são convertidos em sensações
para mim. O que vocês têm que entender aqui é que o que chega para mim não são as coisas reais, mas aquilo que os meus sentidos estão me dizendo acerca dessas coisas. Ou seja, o que eu tenho contato quando eu toco nessa caneta, por exemplo, o que eu estou tendo contato no momento não é contato com a caneta. Eu estou tendo contato com o que os meus sentidos estão me dizendo acerca da caneta. Os meus sentidos estão me dizendo que ela é preta e branca, que ela é rugosa, que ela é fria, né? Ou seja, um pacote de informações: cor, textura, olfato, o som dela. Ou seja, um conjunto de informações que chega até mim através dos meus sentidos. O que eu tenho contato é com esse conjunto de informações. Isso é conhecido na filosofia como dados dos sentidos. Um pacote de dados que chega até mim. Então, a grande realidade é que eu não tenho contato com as coisas no mundo. Eu não tenho contato, na verdade, com o mundo real, o mundo em si. Eu tenho contato com uma percepção que eu faço do mundo segundo o que os meus sentidos estão me dizendo dele. Essa é a questão. Para alguns filósofos, nós nunca teremos acesso à coisa em si. O que é a coisa em si? É o objeto real, e não o que os meus sentidos estão dizendo acerca desse objeto. Se você parar para pensar, tem aquela anedota conhecida na filosofia que diz o seguinte: uma árvore que cai no meio de uma floresta, se não houver ninguém para ouvi-la, ela fará som. O que se está pressupondo por detrás dessa anedota? Que, na verdade, o mundo real ele não é composto por odores, sabores, sons. Ele é composto por produtos químicos, ondas. O mundo verdadeiro não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, não tem som. Por exemplo, o que existe aí fora é uma coisa que nós chamamos de onda, né? A onda é que, ao vibrar no nosso tímpano, é convertido em som. Então, o que há por aí no mundo são ondas e não sons. Para que haja som é necessário de um sujeito, ou seja, um indivíduo, que pode ser uma pessoa, um cachorro, um gato, um lagarto, um alienígena, ou seja, um sujeito. Um sujeito dotado de um aparato fisiológico com os sentidos, capaz de transformar esses dados do mundo nisso que nós conhecemos como percepção. Então, o que eu vejo do mundo é a percepção que eu faço dele. Ninguém nunca viu o mundo real. Nós temos acesso ao que os nossos sentidos dizem acerca dessa realidade. A realidade em si nós não temos acesso. O gosto só existe porque existem sujeitos com papilas gustativas capazes de interpretar sinais químicos. Quando eu mastigo um objeto azedo, é transmitido um sinal através das minhas papilas que chega até o meu cérebro e é convertido na sensação do azedo. Então, na verdade, o que existe no mundo, a nível de sabor, por exemplo, não existe o sabor. Existem elementos químicos. O sabor, na verdade, é uma percepção do sujeito. O sabor, o som, a visão, tudo isso, o mundo que nós conhecemos é o mundo que nós criamos através da percepção que fazemos dele. Essa é a loucura. Um caso interessante, por exemplo, nós enxergamos esse canetão aqui vermelho. Mas vamos supor que um daltônico enxerga essa caneta verde. Quem é que está com a razão? Quem enxerga a caneta real? Nós que a vemos vermelho ou o daltônico que a vê verde? Quem enxerga a caneta real? A gente vai dizer assim: nós enxergamos a caneta real porque nós somos maioria. A maioria enxerga a caneta vermelha, então a vermelha é que é a real. Ou poderiam dizer também o seguinte: o daltônico ele é portador de uma deficiência, ele é portador de uma patologia hereditária, né? Ele é uma pessoa anormal, que possui uma doença. E nós que somos normais é que enxergamos a caneta verdadeira, que é a vermelha. Agora, não é tão simples assim, porque vamos criar aqui hipoteticamente a ideia de um outro planeta. Vamos imaginar que nesse outro planeta existe uma raça de alienígenas, aonde todos esses alienígenas nascem com a disfunção do daltonismo. Ou seja, a maioria dos alienígenas são daltônicos nesse planeta, de forma que o daltonismo é considerado uma normalidade, né? E já os alienígenas que nascem sem o daltonismo é que são considerados anormais. Então, assim, nesse planeta
a maioria dos sujeitos, dos indivíduos lá, enxergam a caneta verde. E um ou outro que nasce sem o daltonismo enxerga a caneta verde, a caneta vermelha. Isso significa que neste planeta, a caneta considerada a verdadeira seria a verde. E para nós aqui é a vermelha. Então, isso pode piorar, porque eu enxergo a caneta vermelha, eu e você. O daltônico enxerga verde, o cachorro preto e branco, o lagarto de outra forma, o gato de outra forma. Cada sujeito, ou seja, animal, pessoa, cada sujeito que possui uma constituição fisiológica um pouco diferente, né? Os aparatos sensoriais de um lagarto são diferentes de um gato, que são diferentes de um ser humano. Então, os três indivíduos olhando para a mesma imagem verão coisas diferentes conforme a percepção que lhes foi dada através dos dados dos sentidos. Então, aí que eu te pergunto, quem está enxergando a verdadeira caneta? Nós que enxergamos vermelha, o daltônico que enxerga verde ou o cachorro que enxerga preto e branco? Qual desses sujeitos enxerga a verdadeira realidade? A resposta é simples, nenhum deles enxerga a verdadeira realidade, porque todos eles enxergam o mundo através da percepção que lhes é construída segundo o seu aparato sensorial. Então é um tema complexo mesmo, porque a realidade mesmo é que a caneta verdadeira não é nem a caneta que eu estou olhando, ou você, nem a que o daltônico está olhando, nem a que o cachorro está olhando. A caneta verdadeira é a caneta tal e qual no momento que nós não a estamos olhando. No momento em que ninguém a está observando, vamos supor que você pudesse ver a caneta por si só. Não através desse sujeito ou daquele sujeito, ou seja, através de uma percepção ou de outra, minha ou do cachorro ou do daltônico, não. Mas se nós pudéssemos contemplar a caneta por si mesma, ou seja, a caneta como ela é no momento em que não há ninguém a olhando, essa é a caneta verdadeira. Porque a partir do momento que um sujeito a olha, ele já olha através da percepção sensorial, então você já não está vendo mais a caneta, você está vendo apenas dados dos sentidos, dados que me são enviados através da minha percepção sensorial. Isso tem muito a ver com o quê? Com o experimento da dupla fenda, que eu vou deixar aqui para vocês uma explicação mais detalhada sobre esse experimento. Eu vou falar rapidamente, depois eu passo a explicação detalhada do canal parceiro do Guerreiro, a Tech Info. A experiência da dupla fenda basicamente é aquela situação em que um conjunto de cientistas lançam um feixe, que eu não sei se é de prótons ou de elétrons ou de partículas subatômicas, isso quem vai explicar melhor é o vídeo, né? É lançado um feixe de partículas através de uma pequena folha de ouro, se não me engano, e atrás uma parede em branco. Então você lança esse feixe de partículas na folha de ouro e conforme, aí que está a questão, conforme os cientistas se encontram na sala observando o experimento se comporta de uma forma, ou seja, as partículas que saem do canhão se comportam como partículas e refletem na parede em branco atrás da folha de ouro de uma forma específica. Ou seja, quando os cientistas estão observando o experimento, eles obtêm um resultado. Ou seja, as partículas se comportam como partículas. Mas quando esses mesmos cientistas saem da sala e não há ninguém observando o experimento acontecer, as partículas se comportam como onda e o resultado do experimento é diferente. Então chegaram à conclusão, aterrorizante, mas que a filosofia já vinha apontando, né, de que o sujeito influencia na realidade. O sujeito tem o poder de influenciar na própria realidade. Ou seja, se há sujeitos observando o experimento, ele se comporta de uma forma. Se não há sujeitos observando o experimento, ele se comporta de outra. Então significa que a relação sujeito-objeto não é uma relação fria e independente, no qual um não influencia no outro, mas é uma relação onde há influência do sujeito sobre o objeto, o que é uma coisa que ninguém esperava por isso, né? Esse experimento da dupla fenda trouxe elementos da epistemologia, né? Esse estudo que é feito na filosofia, unindo com a física quântica, colocando várias reflexões na nossa cabeça, né? Porque mostra que
O fato de eu estar observando algo faz com que esse algo se transforme ou interaja comigo. Isso significa que o observador influencia no experimento. Ou seja, quantos experimentos por aí afora, né, já não podem ter tido seus resultados alterados conforme a presença de um observador ou não, né? Pelo menos a nível da física quântica, né? Então eu passo para vocês o vídeo do canal parceiro e já vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Se você se acha inteligente o suficiente para achar que quem não entendeu nada mesmo foi Neil Bohr, então é hora de você entender de como é complicado compreender a mecânica quântica. E a melhor ferramenta para isso é o experimento da dupla fenda, que os americanos Clinton Davidson e Lester Germy desenvolveram há 90 anos, em 1927, e que depois foi aprimorado por vários outros cientistas. O experimento da dupla fenda, na sua versão mais clássica, consiste em lançar elétrons contra uma chapa com duas fendas abertas. Então, pegue um monte dessas pedrinhas, ou elétrons, ou bolinhas, como queira, e atire contra uma chapa com duas fendas. Atrás das fendas tem uma chapa de detecção. Imagine como se fosse uma lousa ou qualquer outra superfície em que os elétrons vão bater. Lançados os elétrons, teoricamente teríamos que ficar com apenas duas marcas no anteparo. Teoricamente, seria isso que deveria acontecer. Bom, isso seria o normal. Os elétrons reproduzem a imagem da fenda na lousa. Mas, e se em vez de lançar elétrons, você iluminasse as fendas com uma lanterna? Nesse caso, você não estaria lançando partículas contra a lousa, mas ondas. Ondas eletromagnéticas do espectro visível. O nome científico para aquilo que a gente conhece como luz. E aí, o desenho que aparece é um pouco diferente. É que ondas interferem uma nas outras. Jogue duas pedras em um lago e você vai ver que algumas das ondas formadas na superfície da água se cancelam e outras se somam. É o que está acontecendo no mundo quântico com os elétrons. Esse padrão de interferência faz com que a imagem reproduza a forma das fendas em vários locais da lousa. Fica tudo espalhado. Mas e aí? Bom, vamos ver o que acontece no experimento da dupla fenda, algo surreal. A real é que, quando você lança elétrons contra as fendas, o que você obtém na lousa é o mesmo que acontece em um lago. Existe um padrão de interferência. Trata-se de um padrão de interferência de onda. Isso prova que, quando uma partícula é pequena o bastante, ela não se comporta como um pedaço de matéria, mas como onda. Lembre-se, um elétron é basicamente uma pedra. Isso não deveria acontecer, mas é o que acontece. É como se o elétron interferisse com o outro à distância. Ao fazer esse procedimento, o que nós vamos obter na lousa, de novo, é um padrão de interferência de onda. Primeiro bate um elétron, depois outro, depois mais outro. E com o tempo, o que se forma é uma imagem idêntica àquela que apareceria se você tivesse lançado a luz de uma lanterna contra as fendas. A partícula se tornou onda, mas o mais interessante também é que a onda se torna partícula. É como se o elétron interferisse com ele mesmo ao passar pelas fendas. Para que isso acontecesse, e é o que acontece, cada um dos elétrons deveria passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Deveria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como coisas não ficam em dois lugares ao mesmo tempo, o que aconteceu? Para tentar descobrir, os criadores do experimento colocaram um detector em cada fenda. Se o elétron passasse pela fenda da esquerda, o detector dela apitava. Se passasse pelo da direita, também apitaria. Se passasse pelas duas ao mesmo tempo, também apitaria. Nesse cenário, com os detectores instalados, o que acontece? Isto aqui, preste atenção. O elétron deixa de se comportar como onda, ele vira uma pedra. O que surge na lousa é exatamente o que apareceria se você estivesse tacando pedras, ou pessoas, ou carros
contra a chapa da fenda dupla. Não faz sentido, mas é o que acontece. Você pode imaginar que a presença física do detector atrapalha alguma coisa, mas não é isso. Se você largar o detector lá e tirá-lo da tomada, de modo que ele continue lá, mas não tenha como transmitir a informação sobre qual partícula está passando por qual fenda, o que nós vamos obter novamente é um padrão de onda. Sem ser observado, ele se comporta como onda. O safadinho do elétron vira onda novamente. Olha o padrão de interferência na lousa. Como o elétron sabe se o detector está ligado ou desligado? Ele não sabe, claro. Mas a natureza é assim e ponto. Tanto que antes mesmo desse experimento, os mestres da física quântica já tinham previsto em suas equações que as partículas se comportariam assim. A bizarrice apareceu em cálculos na década de 1920 e só depois foi comprovado em laboratório. Esse experimento, até hoje, deixa todos que o conhecem perplexo. Nem os próprios físicos têm uma explicação satisfatória para esse fenômeno. Tá, sim, tem, porque eles sempre têm explicações para tudo, mas no caso da mecânica quântica, as equações matemáticas não se encaixam como deveria, e as explicações não convencem muito. Embora os experimentos da mecânica quântica falarem do mundo subatômico, elas com certeza falam do nosso mundo também. Pois, mais uma vez, antes de sermos macro, somos micro. Somos constituídos das mesmas partículas subatômicas que formam o átomo e o mundo quântico. Partindo dessa lógica, a mecânica quântica nos diz que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, além de dizer que é o observador que cria a sua realidade. Um forte abraço a todos, deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.